Olá, irei falar sobre manejo de rejeito e estéreo de mineração, na unidade 2, da cadeira de disposição de resíduo. Sou aluno da Faculdade Unileia, do pós-graduação em Engenharia de Minas e me chamo Arthur. O professor dessa disciplina é a Jordana. Tópicos abordados: disposição de rejeitos estéreo, empilhamento a seco, empilhamento drenado, codisposição e disposição compartilhada de estéreo e rejeito, disposição em cava e disposição subterrânea e vantagem da codisposição e disposição compartilhada de estéreo e rejeito. Para extrair e beneficiar recursos minerais da crosta terrestre para uso econômico, é necessário realizar diversas atividades complexas, resultando em transformações ambientais, que ocorrem por meio das operações de lavra e processo. O processo de lavra são as atividades que visam extrair o mineral, buscando a sua aplicação industrial ou direta, enquanto os processos de mineração estão vinculados ao beneficiamento mineral, abrangendo a atividade com separações físicas e químicas para conseguir obter o mineral valioso. Nesse processo são gerados rejeitos que ainda não possuem valor econômico, sendo então descartados pelas usinas de tratamento. Esse rejeito pode ser definidos como resíduos provenientes de processos de tratamento mineral que buscam obter elemento valioso ou produto final. Na mineração, são produzidos basicamente dois tipos de resíduos, os estéreis e os rejeitos. No decorrer dessas operações, esse material, que não são aproveitados economicamente, são dispostos em locais previamente estabelecidos e preparados com esse objetivo. O material conhecido como estéreis são aqueles provenientes dessa escavação de minerações de decorrer das atividades de lavra no decomprimento de lavra da mina, mas não possuem nenhum valor econômico agregado. Outro tipo de resíduo é o rejeito. É proveniente dos processos de tratamento e resultado em polpa ou lama que consistem na mistura de sólidos e água e é armazenado em reservatórios que são chamados de barragens de contenção ou disposição de pilhas como os estéreis. Empilhamento a seco. O empilhamento a seco, também conhecido como dry stacking, é uma técnica bastante aplicada na disposição de rejeitos filtrados em pilha. Assim são utilizados filtros, que possibilita a filtragem dos rejeitos e, logo em seguida, é utilizada a disposição como empilhamento a seco, eliminando a necessidade do uso de barragem. Essa técnica é bastante antiga e é muito aplicada, por exemplo, nas empresas que trabalham com alumínio para dispor de maneira mais viável o rejeito da alumina. No empilhamento a seco, o rejeito fino sofre adesamento dos espessadores até teores de sólidos elevados. Logo em seguida, são submetidos à evaporação. Empilhamento drenado. Tecnologia que consiste na redução dos teores de umidade no rejeito para que o processo de disposição seja realizado mecanicamente, com limitação do fluxo potencial de água percolada e minimização do risco associado aos fenômenos estabilizadores. Uma, uma primeira informação relevante a respeito do método de empilhamento drenado é o fato de ser adequado somente a rejeito que apresenta um coeficiente de permeabilidade tal que permita um fluxo de drenagem estritamente gravitacional e subvertical no interior do aterro. Portanto, esse método não é adequado a rejeitos finos, mas se torna bastante interessante o caso de rejeito arenoso. Codisposição e disposição compartilhada de estéreo e rejeito. As metodologias de codisposição e disposição compartilhada ainda não são explicadas completamente. No entanto, a disposição compartilhada é o caso em que o rejeito ou rejeitos estéreos não passam por um processo de mistura antes de ser disposto no local. Enquanto é possível tratar a codisposição como uma técnica que se mistura os rejeitos, os mesmos rejeitos e estéreo e logo após a realização o processo de disposição. Essa metodologia consiste simplesmente em combinar estéreo que possuem granulometria mais grosseira com um rejeito com granulometria fina. As partículas finas de rejeito servem como preenchimento dos espaços vagos que são deixados pelas partículas granulares. A formação das pilhas por estéreo possui grande quantidade de vazios, pois o desmonte do material nas frentes das lavras e feitos usados explosivos, produzindo estéreos com os mais variados
formatos e dimensões. A codisposição e disposição compartilhada de rejeito e estéreo. A disposição de rejeito e estéreo normalmente tem seu projeto, construção e operação realizada de forma diversificada, pois é necessário considerar as características particulares do material, entretanto, levando em conta as características geológicas desfavoráveis de determinados materiais de disposição, geralmente é realizado em conjunto com estéreo e rejeito. Carvalho descreve que a codisposição pode ser realizada em três possibilidades: mistura do estéreo e rejeito, injeção do rejeito de disposição de estéreo e disposição de rejeito em camadas finas. A primeira, ela fala que o estéreo e o rejeito são misturados antes de ser dispostos e pode ocorrer nas atividades de processamento de transporte que são realizados por caminhões e os correios de transportadores, ou mesmo pode ser feito no topo do depósito próximo à crista da talude, realizando o ajuste da camada com auxílio de um equipamento apropriado, produzindo o material com certa homogeneidade. Injeção de rejeito do depósito de estéreo, nesse caso, uma injeção de rejeito sob forma de pasta que é realizada logo após o desaguamento e espessamento que acontece no depósito estéreo. A injeção é executada através de furos e tubulações que são inseridas no topo do depósito. Disposição de rejeito em camadas finas do depósito estéreo. Nesse método, a disposição é compartilhada através de finas camadas de rejeito que estão entre as camadas de estéreo, possibilitando que seja realizada a disposição total de excesso por pressão que é produzida na parte interna do maciço do rejeito. A disposição desse resíduo utilizando a calva de uma mina exaurida já é uma prática bem aceita em muitos países e abrange a acomodação de resíduos provenientes da mineração, refúgios de outras atividades, lixo e esgoto. A deposição subterrânea pode acontecer com materiais que considerados inertes e sem perigo potencial. Muito rejeito pode gerar poluente, tal como percolação da água e contaminar as águas subterrâneas. Para preencher essa cava, o material pode ser bombeado e também pode ser movido a água para facilitar a deposição de acordo com o mineral extraído. Geralmente são praticadas duas técnicas de preenchimento de minas subterrâneas e estas variam conforme a demanda do processo. O preenchimento com o objetivo de formar um novo piso é uma das técnicas que é usada para realizar um desmonte da fatia de minério acima da área lavrada. Nessa situação, o preenchimento ocorre perto da lavra de minério e pode ser feito com rejeito da usina em conjunto com minério e areia. Já a outra técnica é utilizada quando é necessário o preenchimento da câmara ou realce para assegurar a manutenção da estabilidade do maciço rochoso. O preenchimento aqui pode acontecer no processo de lavra ou ainda quando a mina for fechada e pode ser executada com uma argamassa composta de rejeito ou estéreo, areia e cimento. Nos casos em que a disposição da pasta for na superfície em que não há demanda de grandes resistências, não é necessário incorporar o cimento. Vantagens da codisposição e disposição do comportamento de estéreo e rejeito. O método codisposição é vantagem: redução do volume, melhoria das características geotécnicas e de densidade de mistura e rejeito. Redução de volume, melhoria das características geotécnicas e de densidade de mistura de rejeito mais estéreo. Melhoria das características de resistência e de performabilidade quando o resíduo misturado possui granulometria muito diferente. Redução de comprometimento ambiental de áreas para disposição de resíduos e recuperação de áreas mineradas. Disposição compartilhada, aproveitamento de estéreo já utilizados anteriormente para disposição de rejeito ou de estéreo lançado sobre bacias exauridas de rejeito e rejeito lançado sobre patos e pilhas de estéreos. Redução de comprometimento ambiental de áreas para disposição de rejeito resíduos. E, por último, recuperação de áreas mineradas.